Queridos, recebam novamente a paz do Senhor Jesus. Aproveitando, abramos as nossas Bíblias. Essa oração foi tão forte que Deus mudou a mensagem aqui em cima do púlpito, né? Então abra a sua Bíblia aí comigo. Livro de João, ou melhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Enquanto você aí procura, eu quero louvar a Deus por esta noite, de estarmos aqui nesta igreja tão abençoada, tão querida, Nova Aliança, com o pastor Gilson, um paizão, um amigão. E eu quero dizer a vocês, pastor Gilson é um paizão, viu? Vocês estão de parabéns pela vida do pastor de vocês. Vocês podem aplaudir a Jesus pela vida do pastor Gilson? Glória a Deus. Queridos, é bom estar numa igreja, eu comentei com o pastor Gilson, uma igreja curada, não é? Toda igreja tem seus desafios, toda igreja tem o seu cotidiano, a labuta, mas a gente reconhece e sabe, quando nós chegamos numa igreja que ela é espiritualmente sadia, bem ensinada, uma igreja que o Espírito Santo se move. Então eu estou muito feliz por estar aqui. Que Deus seja louvado. É uma igreja receptiva aos louvores e à palavra. Eu gosto de estar aqui. Amém? Como eu disse, a última vez foi em 2019. Eu estava com o casamento marcado. O pastor Gilson me recebeu aqui e ficou na minha memória aquele culto. Quero louvar a Deus por tudo. Eu não sei se eu vou esquecer de alguém, do nome de alguém. Eu vi as irmãs ali. Eu esqueci o nome, mas Deus abençoe vocês. São amigas, o baterista, o filho do pastor, que Deus abençoe, viu? Top, Deus abençoe. É isso, a minha esposa, como eu disse, ela ficou para atender lá o nosso culto, na nossa igreja, mas estamos aqui para glorificar a Deus com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 4, que passo a ler, diz assim: E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. Amém? Eu vou contar até 3 e você vai pronunciar esta frase: olhai para nós, bem alto. 1, 2, 3. Olhai para nós. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Queridos, eu trouxe aqui pós-culto, eu vou estar ali na mesinha da misericórdia, e você pode adquirir o meu pendrive. Tem aqui meus 2 CDs, tem o CD de 2015, a música Não Desista da Vida, tem o CD de 2019, e tem essa nova música, que eu gravei em Curitiba ao vivo, foi um dia memorável para mim. Então você vai comprar um pendrive de 4 GB, com 2 CDs meus, ao total são 26 músicas compostas por mim, e você fazendo isso, você vai me abençoar. Por motivos financeiros, nós saímos de Faxinal, Paraná, e viemos para Curitiba, e passamos por um aperto pós-pandemia, e eu tive que entregar meu carro. Eu estou juntando um valor para eu poder comprar o meu carro, e se você puder comprar, você vai estar me abençoando, porque o carro eu uso para fazer a obra, atender meu filho na escola, enfim, tantas outras coisas, e o Uber nos auxilia, é bom, mas não é fácil. Esse Uber que me trouxe agora, se é que ele não entrou aí para assistir o culto, mas não é fácil não, pastor. Ele andava 20 por hora, e eu com pressa de chegar para abrir o culto no louvor, e o homem querendo conversar, e você toca em muita igreja, e como é que é? E ele viu o violão comigo, e puxou o assunto, mas esqueceu de dirigir, e eu fui orando: Senhor, me dê graça, né? Então não é fácil, mas se você que pode me ajudar, fico grato. Amém? Amém. Quantos crê que Deus vai falar nessa noite? Amém. Deus fala através do poder da palavra, amém? Mas Deus também fala na sua boca, você crê nisso? Amém. Então você vai usar a tua boca agora, vai olhar para a pessoa que está do teu lado com autoridade de profeta. Se você crê, diga assim, ó: eu te convido. Não, assim ele não vai querer o convite. Diga: eu te convido a me dar um pendrive de presente.
Promessa é promessa, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o texto que lemos faz parte da família cristã. Eu entendo que o álbum da humanidade, toda casa tem um álbum. O álbum da humanidade é Gênesis. Se queremos saber como que o mundo começou, Gênesis é o álbum da humanidade. Por sua vez, Atos dos Apóstolos é o álbum da nossa família chamada igreja. Todos nós, quando abrimos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver como começou este grande movimento que há 2000 anos tem impactado o mundo. Há 2000 anos tem feito a diferença na terra. A igreja, como que era a igreja primitiva? Eu abro Atos dos Apóstolos e lá está o álbum desta família chamada a família de Cristo. E é lá que nós vamos encontrar como que atuou, como que se moveu os primeiros cristãos. Atos dos Apóstolos. Agora veja, eu estava, e confesso a todos, pronto para pregar, pastor Gilson, Salmo 23, e nesta oração o Espírito Santo disse aqui para mim: você vai pregar sobre o comando da igreja. Eu falei, mas Senhor, eu não meditei essa palavra hoje. Ele falou, se vira, prega. E eu vou pregar sobre o comando da igreja. Você pode repetir esse tema comigo? Diga, o comando da igreja. Queridos, um dia, eu me lembro que muito novo, eu estava na 4ª série, era a mesma professora para todas as matérias. A professora passou por uma situação de saúde e teve que se afastar do cargo. Então chegou uma professora nova naquela sala em que eu estudava, e esta professora, quando chegou, ela foi bem receptiva conosco, esbanjou sorrisos, mas quando a diretora apresentou ela e a diretora deixou a sala, nos assustou, porque aquela professora bateu na mesa com um livro e disse, escutem o que eu vou dizer. E a gente tomou um susto, porque a nossa antiga professora, a professora Carmen, não era como essa nova professora, professora Fátima. A professora Fátima olhou para nós e disse assim, a partir de hoje, eu vou estabelecer algumas regras, porque é a forma com que eu gosto de trabalhar e lecionar. E nós ficamos olhando, e ela disse a primeira coisa, isso me gravou no coração e ficou até hoje, porque isso foi motivo de eu ter conversado com ela alguns dias depois. Ela disse assim, olha, vocês vão escolher dentro da sala alguém que nesta semana da escolha vai ficar responsável por observar quando eu estiver nos corredores, chegando para a sala. Ou seja, alguém vai ficar na escala, na porta, quando eu apontar no corredor, você avisa, a professora Fátima está chegando. Por quê? Porque quando eu chegar na sala, eu quero que todo mundo esteja de pé para me receber. Eu estranhei aquilo, nunca tinha visto aquilo. E nós fazíamos isso, alguém ficava na escala, na porta, a professora está chegando e todo mundo corria, todo mundo ficava quieto e todo mundo aqui. Um dia, quem fez isso não foi uma aluna e nem um aluno. A professora Fátima estava conversando com outra professora próximo da porta da sala, e ela entra correndo e disse, vamos todos ficar de pé porque a diretora está chegando. E ficou de pé todos os alunos e a professora Fátima. Eu olhei aquilo, estranhei. Ok, passou uns dias, eu estava num momento com a professora Fátima sobre uma matéria, e eu falei assim, professora, por que a gente tem que ficar de pé? Porque a gente ficou de pé para a senhora e a senhora ficou de pé para a diretora. Aí ela me explicou, é porque, David, toda vez que uma pessoa de autoridade chega, seja autoridade eclesiástica,
seja autoridade nas sociedades, órgãos públicos, todos nós temos que ficar de pé para receber. E aqui eu não preciso citar a vocês, mas a título de lembrança, a Bíblia diz para nós darmos honra a quem tem honra. E ela me ensinou isso, e ela disse: aliás, David, daqui uns dias o prefeito de Itaquaquecetuba, era a cidade que eu morava em São Paulo, vai estar aqui no colégio, e todo o colégio, todas as professoras, as diretoras, auxiliares, todos ficarão de pé. E eu, criança, fiquei olhando assim, esperando esse dia chegar. E quando o prefeito chegou numa quarta-feira, todo o colégio de pé, cantamos o hino nacional. E quando o prefeito subiu no palanque, toda a escola de pé, professoras, diretoras, merendeiras, faxineiros, todo mundo de pé, em reverência àquela autoridade. Por que, pastor David, você está dizendo isto? Porque eu quero falar sobre o comando da igreja. O comando da igreja. Porque eu aprendi, nesses anos em que caminho com Deus, que toda autoridade dada por Deus, todo comando que Deus libera a alguém, esse comando necessariamente não pode nascer de baixo para cima. Todo comando estabelecido necessariamente tem que nascer de cima para baixo. Por favor, repita comigo: todo comando nasce de cima para baixo. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho dificuldade. Quando eu me casei e fui para a Faxinal, o pastor presidente da Assembleia de Deus, e lá eu tinha que congregar em alguma igreja, e aqui eu era da Batista, mas a Batista lá não era uma Batista pentecostal, e o pastor começou a entrar em confronto, o pastor Gilson, comigo, concernente aos dons espirituais, porque ele é cessacionista, nós continuistas. Então, eu fui para a Assembleia, a sede de Faxinal. O pastor presidente olhou para mim e disse: Deus mandou eu delegar a você uma função. E eu disse: ai, pastor, eu tenho já, pastor. Vou contar para o pastor. Eu já tenho alguns anos de estrada. Eu já passei em algumas igrejas desse Brasil cantando, pregando. E pastor, eu queria descansar. Casei agora em dezembro. Eu queria conhecer minha esposa, ficar mais com ela. Aí ele disse assim: David, escolhido não tem escolha. Diga aí para quem está do teu lado, diga: escolhido não tem escolha. E aí eu aceitei, queridos, 29 igrejas ao meu comando. 29 igrejas para eu cuidar de toda a juventude, jovens. Comandei a UMADF e a UMADEPAR, 8ª região. E pastor Gilson, às vezes eu olhava para mim assim na UMADEPAR, aqueles pastores, presidente, tudo me honrando, eu dizia: mas Senhor, esse negócio é gostoso, como é que pode? E eu ficava pensando. Mas um dia eu fui confrontado por alguém chegou para mim e disse assim: David, faz isso. E eu disse: eu não vou fazer. Aí ele olhou para mim e disse: por que você não vai fazer, se a gente sempre fez assim? Eu disse: porque o pastor Kleber, meu presidente, disse que a autonomia para as ações nesta obra partem de mim, não parte de você. E eu fui rude com aquela pessoa, porque aquela pessoa estava confrontando a minha liderança. Então eu tive que colocar ele no lugar dele e dizer: acima de mim tem uma autoridade que me deu a autoridade para eu agir conforme eu achar que eu devo agir. Então a obra vai se proceder assim. Queridos, todo comando, para ser comando, tem que necessariamente nascer de cima para baixo. Levíticos capítulo 9, Deus dá uma ordem a Moisés: Moisés, construa um altar do holocausto. Olha só a regra: de Deus para Moisés, de Moisés para Arão e de Arão para o povo.
Todo comando nasce de cima para baixo. Repita isso. Todo comando nasce de cima para baixo. Josué, capítulo 1, Deus chama Josué e diz: Josué, eu tenho um projeto, esse projeto não pode parar. Qual é o projeto, Senhor? É liderar o povo que sai da liderança de Moisés, porque Moisés está morto, mas o projeto tem que continuar. Atravesse com o povo o Rio Jordão, porque eu tenho que entregar este povo à terra prometida. Josué, olha a ordem, de Deus para Josué, de Josué para os anciões, dos anciões para o povo olha para Josué e diz: assim como nós ouvimos, obedecemos a Moisés, nós te ouviremos, porque assim como Deus foi com Moisés, Ele é contigo. Todo comando, diga comigo, todo comando nasce de cima para baixo, necessariamente. Agora veja, qual é o comando que Deus estabeleceu para a igreja? E é aqui que eu quero chegar em Atos capítulo 3. O comando que Deus liberou para a igreja é esse. Usa a boca de Jesus e diz: ficai em Jerusalém, até que olha o comando, até que do alto sejais revestido de poder. Pela última vez, diga comigo, todo comando nasce de cima para baixo. Jesus dá um comando e diz assim: olha, eu vou ser assunto aos céus, a minha obra estará consumada, mas eu estou deixando um comando, e o comando é esse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Observe algo comigo, e para quem gosta de pregar, se quiser anotar isso, fique à vontade. Para Abraão, Deus diz sai. Para Jonas, Deus diz vai. E para a igreja, Jesus diz ficai. Você que gosta de anotar, fique à vontade. Jesus disse ficai. Agora observe algo, por favor. Jesus diz que esse comando vai nascer de cima para baixo. E a igreja não pensa duas vezes, se reúnem. Atos dos Apóstolos passam por 3 etapas para ela chegar no equilíbrio, na vontade de Deus para esta igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eles ainda estão se movimentando como eclesiologia ou eclésia. Então, precisa ser escolhido alguém no lugar de Judas. Mas a escolha, pastor Gilson, ainda ela é cheia de dogmas religiosos ou religiosos. E a escolha é essa: olha, nós precisamos de alguém que conheça Jesus, que andou com Jesus. É ainda aqueles fragmentos ainda da religião. Mas quando chega em Atos 6, que eles precisam escolher homens para servir as mesas, o critério muda. Sabe o que é o critério que eles usam? Ou qual é? Homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Por quê? Porque em Atos 1, a igreja ainda está se movimentando dentro de um modelo organizacional, regimental, dogmático. Aí chega Atos 6, ou melhor, Atos 2. Atos 2 acontece a promessa. E qual é a promessa? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos 2, versículos 2, diz: e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Quantas pessoas estavam reunidas? 120 pessoas se reuniram. O Espírito Santo desce e os batiza com o Espírito Santo.
E aquela igreja de Atos 1 vai experimentar o que é transitar, o que é caminhar com as lentes do Espírito Santo. Observe comigo, eu tenho um óculos. Quando eu coloco o meu óculos, eu estou substituindo o meu olhar, estou pondo outra lente. Em Atos 2 acontece isso. A igreja de Atos 1 para de andar com os dogmas religiosos, com toda a injeção da religião, e coloca o óculos do Espírito Santo. E vai começar a entender qual é o sincronismo, o alinhamento do céu com a terra. E vai começar agora a observar as necessidades da obra, ou as necessidades que a terra tem, o que a terra está pedindo, o que a terra está clamando. Por uma ou duas, três, muitas vezes você já se perguntou: qual é o meu chamado? E eu vou te fazer uma pergunta: quantos aqui têm de Deus um chamado na vida, uma promessa? Levanta a tua mão, faça isso. Diga para quem está do teu lado aí, diga assim: então esta palavra é para nós. Veja, em Atos 2 eles colocam a lente do Espírito Santo, e agora entende, eu preciso caminhar segundo a vontade de Deus na terra, segundo o que Deus quer. Aí, Atos 2, capítulo 42, versículos 42, diz assim, olha o que diz. Alguém pode colocar, pastor? Se for possível, Atos 2, 42. Todos nós vamos ler juntos, para que possamos caminhar dentro dessa linha, e eu já vou começar a pregar. Olha o que diz Atos 2, e nós vamos mudando, meu querido, depois de acabarmos de ler. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes e todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvos, ou de salvar. Queridos, depois de Atos 2, esta igreja entende: nós precisamos fazer alguma coisa. E aí ela nasce em um modelo perfeito. Depois de Atos 2, ela entende, a partir das lentes do Espírito Santo, que ela não pode apenas se mover com a visão interna, porque cristianismo, ou melhor, ser cristão, é a partir do local, da igreja, da geografia, das quatro paredes. Então ela diz: a partir de agora, nós vamos começar a usar o que aqui dentro é forte entre nós, o que aqui dentro nos traz, o que aqui dentro todo mundo nos elogia, o que aqui dentro faz a gente cair na graça do povo. A gente precisa fazer esse negócio que pulsa aqui dentro sair para fora. E então eles começam com união. Diga aí para quem está do teu lado: a igreja nasce a partir de uma união. Deixa eu te contar um testemunho. Eu estou no estado de Pernambuco, pregando a palavra. E eu encontrei em Pernambuco um amigo que prega a palavra de Deus. Ele disse: David, eu vi que você está por aqui. Eu também estou em Pernambuco. E ele disse: você vai fazer alguma coisa na terça-feira? Eu falei: não, eu só tenho agenda na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele disse: David, você não quer ir comigo num culto? Eu falei: vou. E então, esse amigo meu é famoso no Brasil, um grande pregador. E então,
Eu cheguei naquele culto grande, me deram oportunidade para cantar, e eu olhei para ele, eu falei assim: fulano, rapaz, essa igreja aqui tem 6 meses e está assim. Rapaz, imagine daqui 1 ano. A igreja tinha uns 500 membros. Eu disse: 6 meses está assim? Imagina daqui 1 ano. Foi quando, depois na pizzaria, a gente conversando sobre o mesmo assunto, ele disse assim: David, daqui 1 ano essa igreja não existe. Eu disse: mas como assim, rapaz? Você foi convidado para pregar aqui, profeta do caos é esse? Ele disse assim: David, toda igreja, para ser igreja, ela nasce dentro de uma união espiritual. O que nós temos no Brasil é um inchaço. Diga comigo: inchaço. Igrejas lotadas de gentes vazias. Quando o médico vai te avaliar e você reclama de caroço, que começou a crescer no corpo, é o teu corpo, o teu organismo dizendo que algo está errado. E às vezes a pessoa vai fazer e o diagnóstico é o quê? Tumor, câncer. Sabe por quê? Nem todo crescimento significa crescimento de fato. Às vezes o que está havendo é um inchaço. E lá o que estava havendo era um inchaço. Não deu outra, pastor Gilson. Recebi a notícia dele uns meses depois. David, você acredita que o homem não aguentou pagar tanto pregador famoso que ele levava lá? E o povo não era membro, só ia por causa dos famosos. Não ia durar muito tempo e não durou. Sabe por quê? Porque o que é ser igreja? Igreja, para ser igreja, tem que ter união. Diga comigo: unidade. Depois da união nasce a unidade. E o que é unidade? Unidade é quando você olha, e para quem é casado aqui vai se identificar. A minha esposa esses dias fez um purê. Purê é coisa boa, irmão. Você quer me matar do coração? Você fala para mim: David, tem purê. Eu acabo com o pote, com a tigela inteira. Eu amo. E aí ela coloca queijo e creme. E meu Deus, é bom demais. Escondidinho, eu amo. Quando você olha o saco de batata, existe uma união. Uma união de várias batatas. Mas quando você olha o purê, tem uma unidade. Igreja, para ser igreja, ela tem que sair desse posto de união e evoluir, escalar para unidade. Porque se não tiver unidade, não acontece o que aconteceu em Atos 2, 42 em diante. Todos tinham tudo em comum. Aqui diz, irmão, que os crentes ficou tão doido. A unidade era tão maravilhosa que eles começaram a vender suas propriedades e dividir com todo mundo daquela comunidade. O impacto foi tão grande, e quem via aquele pulsar, aquele movimento, dizia assim: meu Deus, eu quero estar lá junto. E caíam eles na graça do povo. Porque a igreja, para ser igreja, diga comigo, tem que ter unidade. Unidade. Agora veja, o que nós estamos vendo no Brasil é um monte de igreja, um monte de lugares lotados de pessoas que os pastores não conhecem a vida do membro. Não sabe, pastor, eu ando em lugares que a cada 6 meses eu passo, pastores que gostam de mim, e eu chego lá, o público é outro. Isso acontecer em 1 ano, 2 anos, 3 anos é normal, mas de 6 em 6 meses, 4 em 4 meses, o público muda. Sabe o que é isso? É inchaço, não é crescimento. Então igreja, e Deus vai falar aqui conosco nesta noite, eu estou sentindo algo de Deus nesta palavra. Deus vai pegar-nos, nós que temos chamada, para dizer assim: desperta, porque eu também vou te levantar e te usar nessa terra. Você crê nesta promessa? Levanta a tua mão em nome de Jesus. Oxalá que nesta noite o teu espírito, a tua alma, o teu coração seja confrontado por esta palavra, porque nesses últimos dias Deus tem necessidade e pressa de levantar pessoas
corações, propósitos, almas, espíritos que se posicionem perante a Ele e diga: Senhor, conta comigo, porque eu quero fazer a diferença dentro desta unidade chamada família cristã. Agora observe, a igreja está dentro de um movimento maravilhoso, tanto é que cai na graça do povo. Você quer ver algo que deu certo, independente do seu gosto ou não? Ouça o povo. Se o povo gostar, irmão, pode ter o crítico que for. Às vezes eu fico dando risada, eu atuo como cantor e compositor, e eu fico dando risada porque você olha reality show ou festivais, e lá tem os júris. E tem júris que você sabe, o cara entende de música, o cara tem gravadora, é bom, tem ouvido absoluto, para quem é músico sabe o que eu estou falando. O cara é bom, ótimo. E ele fica indignado, como que uma música dessa pode ser o novo sucesso do Brasil? E aí eu vou te dizer uma coisa, cuidado com a crítica, porque não existe estátua de críticos. E o crítico fica doido, porque ele é inteligente, estudioso, acadêmico, e ele critica, e ninguém vai no que ele está dizendo. Mas uma música que ele está criticando está na boca de todo o povo. E ele fica doido, como que pode? Eu sou acadêmico, eu sei o que estou falando, mas a multidão não me ouve. É porque a voz da multidão, no quesito gosto, não tenta bater de frente não, que você quebra a cara. Se o povo está falando, a gente escolheu esse, a gente escolheu essa, a gente quer esse, acabou. Não tem para onde correr. O povo olha para a igreja primitiva, e a igreja primitiva começa a cair na graça do povo. Todos nós, caindo na graça do povo, a gente ficaria bobo, não é? Sabe por quê? Felicidade bestializa as pessoas. Todo mundo que fica feliz fica bobo. E ser bobo, no momento de felicidade, te torna vulnerável. Eu vi uma reportagem de um cara, aqui de Curitiba, que postou a foto da compra de um carro, não sei aqui quem viu esta reportagem. E ele postou lá, um carro elétrico. E ele postou todo feliz, um lacinho na frente. E a história se desenvolveu depois, se desenrolou, melhor dizendo. E aí foram descobrir que quem roubou aquele carro foi um vizinho da rua dele, que viu tudo. Porque no momento de felicidade, a pessoa ficou boba e ficou vulnerável, e postou o que não era para postar, disse o que não era para dizer. Todos nós, ao cairmos na graça do povo, a gente ficaria bobo, pastor Gilson. Mas tem dois camaradas na igreja primitiva, que não fica bobo não. Eles falam assim, ó, aqui dentro tá bom, o povo está gostando, estão vindo, está tendo salvação, Deus está acrescentando aqueles que hão de ser salvos, mas tem um negócio, Deus também nos chamou para ser igreja para fora, então nós vamos. A Bíblia diz que Pedro e João estão indo em direção ao templo, e por ocasião, tinha um coxo, que todo dia se colocava ele na porta do templo, para que quem entrasse no templo, ele pudesse estender a mão e pedir esmola. Alguém usar de misericórdia, benevolência para com ele. É quando um dia, vem Pedro e João, e quando ele olha, ele diz assim, é a minha chance. É a minha chance, eu vou pedir, eu preciso almoçar, preciso comer, eu vou estender a mão. E quando ele estende a mão, Pedro e João olham para ele e dizem assim, olhe para nós. E aqui está o texto que nós conhecemos tanto. Não temos prata e nem, mas o que temos te damos, não é? E eles disseram o quê? Assim nós te damos ordem, te dizemos, levanta e anda. Só que o que me chamou a atenção nesta palavra, é que Pedro, pastor Gilson, olha para ele, antes de dizer que tem prata e ouro, e diz assim, ó,
olhe para nós. Diga isso comigo, por favor, para você gravar essa mensagem no teu coração. Diga assim: olhe para nós. Quem é esses dois camaradas que estão dizendo olhe para nós? Andaram com Jesus. É um dos 12. São os dois que estavam nos 12. É a própria igreja representada. Se você não entendeu, eu vou te dizer. É a própria igreja, pastor Gilson, saindo para fora, vendo a necessidade de alguém e dizendo para esta pessoa: nós, na condição de igreja, estamos te dizendo, olhe para nós. E aqui eu vou te dizer algo. Está chegando o tempo, os últimos dias, que Deus está contando conosco, como igreja, de olharmos para a necessidade do mundo e dizermos para o mundo: olhe para nós. Para nós quem, pastor David? Igreja. Olhe para mim. E eu vou pedir que, por favor, você levante as tuas duas mãos aos céus. E eu vou profetizar algo na tua vida, e eu vou começar a pregar a partir de agora. Deus estava dizendo ao meu coração, enquanto o pastor Gilson orava: há um monte de ministérios aqui parados. Há um monte de pessoas aqui que precisam desenvolver aquilo que Deus tão graciosamente confiou a você. E Deus me trouxe aqui como profeta dele nesta noite, para um despertamento para a tua vida, e te dizer: se prepare, porque ainda nesse ano de 2025, alguém lá no teu trabalho, alguém lá na tua casa, alguém lá na tua rua, alguém nessa cidade, vai olhar desesperado, pedindo um conselho, e Deus vai fazer você lembrar-se desta mensagem, a qual você vai dizer: olhe para mim, porque como igreja eu tenho a cura que você precisa, assim diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? Escute isso, eu vou começar a pregar a partir de agora. Eu estou em casa, um amigo me liga, o ano era 2017. David, você pode ir conosco no evangelismo? Irmãos, quando eu comecei, eu era solteiro, eu ia em casa de recuperação, presídio, hospitais, praças, pregar a palavra de Deus e contar meu testemunho. E esses amigos da Quadrangular e da Batista me chamavam: David, vamos conosco. E um certo dia eles me ligam: nós vamos, David, passar no centro de Curitiba, entregar roupa, alimento, e nós temos 10 vagas para a casa de recuperação. E eu disse: vamos. Quando chegou lá, pastor, nós passamos na rodoviária de Curitiba, o entorno, fomos para a praça Rui Barbosa, e depois na praça Tiradentes, já era 2 horas da manhã. Escute isto aqui. Eu estava cansado, já tinha cantado a noite toda sem microfone, voz cansada, exausto. Estou lá no último grupo que a gente está atendendo, tocando violão e cantando. O Espírito Santo de Deus disse assim: olha para o lado. Aí eu olhei. Quando eu olhei, eu vi um mendigo. Aí o Espírito Santo falou assim: vai até ele. Eu peguei o violão, pedi licença e fui. Quando eu cheguei nele, tem um rapaz aqui que pode me ajudar? Você? Pode ser você? Vem aqui, por favor. Fica aqui, ó, por favor. Fica tranquilo que Deus não me revelou nada, tá? Pode ficar sentado aí, por favor. Olha aqui. Eu aqui cantando. O Espírito Santo de Deus falou: vai até ele. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, diferente dele, o rapaz tinha uns 50 anos. E eu disse assim: boa noite, com licença, eu poderia cantar uma música para o senhor? Ele disse: pode. Vai, interpreta aí. E eu comecei a cantar. Eu aqui de pé cantando. Cantei Ele Não Desiste de Você, do Marquinhos Gomes, Não Desista da Vida, e fui cantando. Aquele homem começou a chorar. Começou a chorar. E eu comecei a pregar para ele usando a palavra. Como é seu nome? Kevin, obrigado, tá? Era só para isso.
Se alguém tirou foto aí, ó, me manda aí. Escute. Ele começou a chorar e eu comecei a pregar. Eu aqui dentro de mim, olha como estava aqui dentro. Já fiz a minha parte. Meu camarada, 2h da manhã, vim fazer a obra de Deus. Cantei já, agora por último o rapaz chorou. Tá tudo certo, né? Aqui dentro. Aí me despedi dele, eu falei, Deus abençoe. Quando eu estou indo, pastor Gilson, ele disse assim, pastor, aí eu olhei para trás, ele falou assim, eu posso te falar uma coisa, tu não vai ficar bravo comigo? Eu disse, não. Aí eu voltei, eu disse, o quê? Ele disse, você não vai ficar bravo? Eu falei, não. Ele disse assim, ó, escuta isso. Ele olhou para mim assim, ó, disse, se fosse Jesus no teu lugar, ele teria chegado, se abaixado e falado comigo olho a olho. Aquele homem me deixou sem palavras. Eu digo até hoje, o que ele me ensinou, banco de teologia não me ensinou, academias, lugares que eu passei não me ensinaram, porque o que aquele homem me disse em outras palavras é, a alma quando olha para nós na condição de igreja, ela não quer saber a marca do teu terno, o sapato que você usa, a marca do teu violão, quanto você tem na conta, quanto não tem, qual é o seu carro, qual que não é, como é a sua casa, não, a alma está procurando alguém que olhe no olho, nivelado e diga, eu entendo a tua dor, eu compreendo a tua dor. Coloque a mão no teu coração. Deus começa a falar contigo a partir de agora. Deus está dizendo, quantas pessoas que nós chegamos para um aconselhamento, a pessoa chega desesperada e por causa da nossa correria, a gente diz, depois eu vou te atender. Desculpa fulano não te responder porque eu estou na minha correria. E a alma está procurando alguém que olhe no olho. Deus está dizendo para alguém, você não pode passar a sua vida cristã sem olhar no olho de alguém. E entenda isso como, você não pode passar a sua vida cristã sem entender a necessidade do outro, ou se colocar no lugar do outro. Queridos, eu estou cansado. Eu sei que eu não tenho estrada para isso, eu tenho só 16 anos pregando a palavra, cantando. Pastor Gilson tem mais estrada que eu, meu pai, só na Assembleia foi pastor 36 anos. Mas eu estou cansado, de chegar em lugares, conhecer pessoas que nos olham, pastor. Posso pegar uma cadeira aqui? Eu preciso ilustrar isso. Olha só. A gente chega nos lugares, pastor, as pessoas cruzam as pernas e diz assim, vai lá, seja homem de Deus por mim, mostra que você sabe pregar, me convence que você sabe cantar, me convence que nesse culto eu vou aprender alguma coisa. Vai lá, pastor Gilson, seja o homem de Deus que eu não consigo ser. Vai lá, liderança, faz aquilo que eu não consigo fazer. Deus está dizendo para alguém aqui, chegou a hora do despertamento. Deus também quer te usar como igreja. Entenda, você não faz parte de uma união, você é uma unidade. Todos estão reunidos no mesmo lugar e Deus está distribuindo algo que vai transformar esta cidade. Oramai Choremihaya. Deus está dizendo ao meu coração, pastor Gilson, libera esta palavra profética aqui nesta noite, porque por muitos lugares a condição é essa, de esperar do outro, mas Deus está dizendo, libera esta palavra, porque eu vou começar a levantar pessoas aqui, que vai começar a olhar no olho, e dizer, olhe para nós, porque nós temos a resposta que você precisa.
Escute isto. Uma certa feita, assim como em Atos 2, e aqui, irmão, você que está orando pelo teu filho, você que está orando pela tua filha, você que está orando pelos teus pais, você que está orando pelo teu casamento, você que precisa de um milagre, eu vou te dar uma chave agora. Se você pegar ela, algumas coisas vão começar a mudar na tua vida. Com Paulo acontece em Atos 16, a mesma coisa que acontece em Atos 2, pastor. Escute isto. Atos 2. Vou fazer melhor, eu vou contar até 3 e você vai dar um glória a Deus mais alto que você puder. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Oh, aleluias. Atos 2 tem 120 pessoas reunidas e formando uma unidade. Sabe o que acontece? Eles começam a orar. E entenda orar como fazer barulho aqui embaixo. Eles começam a fazer barulho aqui na terra. Aí os céus não aguentam. E diz, nós vamos fazer barulho aqui em cima também. E o texto diz que de repente veio um som, como de um vento impetuoso, e invadiu o lugar. Levanta as tuas duas mãos em nome de Jesus e receba essa palavra. Deus está dizendo, a resposta que você precisa para este milagre está na tua boca. Diz o Senhor, faz barulho aqui embaixo, porque Deus vai fazer barulho lá em cima, diz o Santo de Israel. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, acontece a mesma coisa de Atos 2. Paulo e Silas olhou para uma menina e disse assim, vamos expulsar porque isso aí é demônio. Aí expulsou. O demônio sai da menina. A economia da cidade, por causa das adivinhações dela, cai. Paulo e Silas tomam chicotadas, vão presos. E quando eles estão presos, sabe o que acontece? As costas estão doendo, ombro doendo, o corpo ardendo. Paulo olha para Silas e diz assim, rapaz, vamos fazer o que a igreja primitiva de Atos 2 fez? O que, Paulo? Vamos fazer barulho aqui embaixo? Porque certamente Deus vai fazer barulho lá em cima. Eles começam a cantar, e à meia-noite o céu faz barulho lá em cima, um terremoto acontece, e de repente o barulho que vem de cima começa a abrir as cadeias. Não, levanta a tua mão em nome de Jesus que eu vou profetizar. Deus está dizendo, tem coisas na tua vida trancada, tem coisas que não andam, porque você ainda não aprendeu que a resposta que você precisa está na tua boca. Portanto diz o Senhor, faz barulho aqui embaixo, porque o meu barulho lá em cima eu me responsabilizo, diz o Santo de Israel. Escute isto. Eles começam a fazer barulho. Sabe o que acontece? O espírito da morte entra dentro daquela cadeia e pega o carcereiro. O carcereiro fica desesperado e vai se matar. O Espírito Santo de Deus revela para Paulo que está em outra cela e diz, tem um espírito da morte aqui, Paulo. Paulo então, não na condição de homem, não na condição apenas de Paulo, mas na condição de igreja, unidade, ele grita isto aqui. Quando o espírito da morte está matando o rapaz, ele diz assim, o rapaz prepara a forca, quem sabe uma corda. O Espírito Santo revela para Paulo, e Paulo, como igreja, libera esse grito, não faça tal coisa, porque nós ainda estamos aqui. Escuta, eu tenho uma prima que é psicóloga e é crente. Ela diz, David, a maior doença desse século é a depressão, pânico. Escuta, eu estava pregando num congresso de pastores fechado da Batista, e lá mostrou alguns vídeos que não vão para redes sociais. Homens se matando
pastores se matando. E eu achei aquilo, pastor, um absurdo, porque não chega. Mas eu achei um absurdo no sentido não deles mostrarem, mas no sentido de ver como Satanás tem agido. A doença que está pegando todo mundo. E eu vou te dizer uma coisa, você precisa despertar. Diga aí para quem está do teu lado, diga, você precisa despertar. Deus está dizendo ao meu coração, prega esta palavra, porque eu estou dando uma unção aqui nesta noite, que você vai abrir a boca para essa enfermidade infernal que tem assolado a humanidade, a tua rua, os teus parentes, pessoas do teu convívio, do teu trabalho, e você vai dizer, escuta, não faça tal coisa, não tente contra a tua vida, porque eu sou igreja, e como igreja, nós ainda estamos aqui, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus está te dizendo, abra a tua boca como igreja, porque eu estou cuidando de você, diz o Senhor. Queridos, e eu encerro com isso aqui, pastor Gilson. Meu pai é pastor, nós somos em 9 irmãos. Quem não canta prega, quem não prega canta, quem não canta não prega ora, para os que estão fazendo alguma coisa. Uma família abençoada, todo mundo alegre. Pensa numa família sarrista, tira sarro de tudo. Mas um dia meu pai me ligou, David, eu estava em Faxinal, David, você não sabe o que aconteceu aqui em casa. Eu disse, o que, pai? Falou assim, David, a loura, que é a minha irmã, está com depressão. Eu falei, depressão, pai? A loura, a mais alegre da família, a que bagunça com todo mundo, no churrasco anima todo mundo, não sabe fazer churrasco sem colocar uma JPS e um som, e TV para a gente assistir, deixa todo mundo confortável e brinca. Ela, pois é, filho, ela. Quando isto vem para a nossa família, aí a gente fica, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E eu não podia, nós tínhamos uma loja em Faxinal, de roupas, e eu não podia vir para cá. E então orei ao Senhor, pedi direcionamento, e a minha irmã dentro do quarto, dias, não quer ver ninguém, não quer comer, se irritava com a voz do marido, ficou magra. Foi quando eu lembrei de uma profeta que tem em Quatro Barras, chamada Tia Kelly, trabalha com crianças. Mas um dia, depois de um culto, ela olhou para mim e disse tudo aquilo que só eu e Deus sabe. Então lembrei dela e liguei para ela, falei, você pode receber a minha irmã? E então liguei para a minha irmã, escute, para convencer a minha irmã foi 2 horas no telefone. Sai daí, loura, você precisa, loura, ouvir a voz de Deus. Ela decidiu ir. Quando chegou lá, a tia Kelly tinha jejuado e se preparado para receber ela no outro dia. Pastor Gilson, quando a loura entrou, escute isso, quando a minha irmã entrou, o Espírito Santo diz no coração da irmã Kelly, abraça ela. Olá, Baituri Mihaia. Quando a tia Kelly abraçou a minha irmã tirou toda a defesa, toda a arma do inimigo, e começou a chorar desesperadamente, começou a dizer, eu te amo, Jesus. Obrigado por esta alegria que eu estou sentindo, Jesus. Eu te amo e eu sabia que o Senhor existe. Deus está dizendo aqui ao meu coração, prega esta palavra, porque alguém que está aqui nesta noite vai abraçar alguém, vai dizer para alguém, não faça tal coisa, porque a igreja ainda está na terra, e enquanto a igreja estiver na terra, o mal não vai vencer. Deus está dizendo, vai dormir tranquilo, porque a tua casa eu não perco para Satanás, diz o Senhor dos Exércitos. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Eu posso orar, pastor Gilson? Eu gostaria de te dizer
que existe 2 dias mais importantes na nossa vida. O primeiro é quando a gente nasce, e o segundo é quando descobrimos para que nascemos. E Deus está dizendo hoje ao teu coração: você nasceu para fazer parte da unidade chamada família de Deus. E Deus está dizendo: para de arrumar pretexto e vá logo ao pastor Gilson e diga: pastor, conta comigo. Para de arrumar pretexto e diga: pastor, precisa fazer alguma coisa aqui, eu quero me mover dentro do alinhamento do céu com a terra. Pastor, eu preciso que tu me revele projetos para eu poder atuar. Porque, pastor, eu sou igreja, e eu aprendi que como igreja eu tenho que olhar para o próximo e dizer: olhe para mim. Porque só a igreja tem a cura que o mundo não tem, o abraço que o mundo não tem, as virtudes que o mundo não tem, o poder que o mundo não tem. Portanto, antes de orar, eu encerro dizendo: o comando da igreja, e só a igreja tem. Diga para quem está do teu lado, diga: o comando da igreja é poder e autoridade. Poder e autoridade. Eu vou orar por você, e para você entender isto aqui o mais prático possível. Estou cantando numa cidade, o demônio pega alguém lá, numa rua, tem polícia, eu não era pastor nada, só cantor, e o pastor foi, bateram palma e chamaram o pastor, e o pastor olhou para mim e falou: cantor, vamos comigo? E eu disse: vamos. Quando eu cheguei naquela casa, com o pastor, que eu entrei para o lado de dentro do portão e pisei, o demônio pegou aquele rapaz que estava quebrando tudo dentro de casa e deu um grito, e disse: sai daqui, eu te odeio, eu não aguento, não suporto te ver cantar. Só que em vez dele me amedrontar, em mim veio aqui na hora: Deus me escolheu. Se o diabo não gosta de mim, é porque Deus me chamou, e ele vai sair. Me veio uma autoridade e poder naquele momento, pastor Gilson. Eu olhei no olho daquele rapaz e disse: em nome de Jesus, Satanás, eu te ordeno, saia. Aquele rapaz caiu. E o que a polícia não fez, o que os pais não fez, o que a sociedade não fez, Deus fez. Aquele rapaz, no ano de 2018, o pastor Serafim, lá da cidade de Minas Gerais, disse para mim: David, o Serafim é líder de jovens aqui na minha igreja. Você pode aplaudir Jesus? Como um simbolismo, dê a mão para quem está do teu lado, como um símbolo nesse momento de unidade, porque nós somos. Nós vamos orar. Querido, dentro de tudo que você ouviu, dentro de tudo que você recebeu aqui nesta noite, você vai orar em direção a esse propósito que Deus está desenvolvendo no teu coração aqui nesta noite. E você vai dizer: Senhor, eu sei para que nasci, eu sei porque Tu me trouxe a este recinto, para este lugar de comunhão, de convivência, de união e de unidade. Eu sei para o que Tu me trouxe, e porque eu sei, Senhor, eu vou começar a desenvolver algo para Ti. E eu vou te dizer uma coisa: Deus pode te pedir a sua vida, Deus pode te pedir o seu tempo, Deus pode pedir muitas coisas para você, e você, na condição humana e falho que somos, podemos dar, pastor Gilson, o que é capacidade nossa. Mas eu vou te dizer uma coisa: o mesmo Deus que lhe pede te dá garantias. Ele te garante. Pode olhar para o lado todos os dias, porque eu estarei do teu lado, te protegendo, te cuidando, te guardando, diz o Senhor. Portanto, é hora agora de nós fazermos barulho aqui embaixo,
porque os céus vai fazer barulho lá em cima. Em nome de Jesus, abra a tua boca e começa a orar. Começa a orar, começa a dizer para Deus: Deus, eu ouvi a tua palavra. Ah, Senhor, eu ouvi, Pai, o que tu disse ao meu coração nesta noite. Senhor, mova o meu coração em alinhamento ao que os céus estão pedindo. Que eu possa ser uma pessoa sensível ao teu chamado, à tua palavra, aquilo que tu queres para a minha história. Que eu possa viver os teus sonhos, que eu possa trilhar os teus caminhos, que eu possa viver na tua vereda, que eu possa, Deus, desenvolver o teu chamado como tu queres. Ainda que eu não entenda os teus caminhos, os meus passos estão indo em direção à tua promessa, à tua aliança, Senhor. Me leve a alguém, me apresente a alguém, Senhor. Me use para abraçar alguém. Me use para mostrar para o mundo que nós como igreja ainda estamos na terra. E porque nós estamos na terra, Satanás não vai vencer esta guerra. A igreja está na terra. Labacachore me rassurbicaya. Ola mahachore me cantur me rassurbicaya. Ola me rassurbicantur me rassurbicaya. Lepacachur me rassurbicantur me rassoria. Lepacachur me rassurbicaya. Eu sinto uma promessa de Deus. Eu vejo Deus liberando janelas que estavam trancadas aqui nesta noite. Eu vejo o céu dizendo: enquanto há barulho na terra, eu estou liberando barulho no céu, diz o Senhor. Deus está movendo. Deus está movendo aqui o teu coração nesta noite. Deus está movendo o teu coração nesta noite. Há um alinhamento dos céus para você que é unidade, para você que é igreja viva, para você que transita na vontade e na vereda de Deus. Ele está dizendo: filho, só faça, só confie, porque eu te chamei para uma grande obra, diz o Senhor. Ai, chore me canto de birraçor birraia.